Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, com aula de português e oficina de negócios. Alguém sabe que data é hoje? Hoje é dia 7 de julho de 2020, terça-feira, né? Então, veja só, o nosso assunto de português é na página 100. Peguem um livro de vocês. Começa com uma produção textual. Que produção textual? Uma carta pessoal. Alguém já escreveu uma carta? Eu acredito que sim, não é? Como também os pais de vocês podem já ter recebido ou escrito uma carta também, e assim por diante. Veja só, a carta é um meio de comunicação muito antigo, certo? Na época mesmo, né, a gente falou semana passada do descobrimento do Brasil, né, ou seja, da chegada dos portugueses ao Brasil, teve o quê? A carta que Pero Vaz de Caminha escreveu, né, e enviou para Portugal, ou seja, relatando tudo que havia acontecido na sua viagem. E não era apenas a carta de Pero Vaz de Caminha, mas sim a forma de comunicação entre as pessoas naquela época. Hoje, poucas pessoas utilizam a carta para se comunicar, né? Pois com a evolução da tecnologia, a gente fala geralmente hoje pelo e-mail, pelo WhatsApp, né? Pelas mensagens de texto e assim por diante. A carta foi ficando um pouquinho de lado, mas que ainda não está totalmente extinta, né? Ainda existe. Então, a carta pessoal, como já diz, traz uma linguagem pessoal também, não formal, né? Por quê? Uma carta pessoal, geralmente a gente envia para um amigo, para algum parente, né? Então, não precisa usar uma linguagem tão formal, apenas com uma linguagem do dia a dia. Para iniciar uma carta, a gente inicia como? Colocando, né, a cidade em que a gente está, por exemplo, a gente pode colocar Sertânia, 7 de julho de 2020. Né? Aí cumprimenta, né, a pessoa que está falando, por exemplo, eu posso colocar tudo bem, José, ou tudo bem, João, como você está? Entendeu? Para iniciar a carta e destrinchar o assunto ao decorrer do texto. No final, você se despede, né, mandando um beijo, um abraço, ou que em breve vão estar juntos, assim por diante, certo? Agora, para enviar uma carta, o que é necessário? É necessário colocá-la em um envelope, né? E levá-la até um correio para os correios entregar a pessoa que você está enviando a carta. Quando é alguém próximo, na mesma cidade, ou vizinho, ou um ente querido, como a gente pode dizer, a gente pode entregar em mãos. Não precisa utilizar o meio dos correios para entregar essa pessoa, né? Os correios a gente só envia, no caso, se for para mandar para outra cidade, estado ou país, né? Mas para uma pessoa próxima, a gente pode entregar em mãos. Então, tia trouxe para vocês para a gente montar um envelope, tá? Por que a gente vai montar um envelope? Eu digo já já. Vocês irão utilizar uma folha de ofício, tá? Ela está o quê? Na horizontal. Coloque ela na vertical, dobre, deixando mais ou menos 3 dedos aqui, ó, na parte de cima, tá? Dobre logo essa parte, 3 dedos. Colocam assim e pode medir. Olha, dobramos. Agora, você pega esta parte e traz para cá, ó. Está pronta a nossa envelope. Mas tá faltando um detalhe. A envelope pode ser aberta aqui dos lados? Não, a gente vai colocar o quê? Um pouco de cola. Então, coloca a cola aqui, ó, no lado, cola e deixa aqui a partezinha de aba da envelope, não é isso? Agora, como preenche o envelope para a gente poder enviar uma carta? Veja só. Nesta parte aqui, onde fica a parte de fechar, você coloca o remetente, o endereço e o CEP.
Quem é o remetente? O remetente é a pessoa que vai enviar a carta. Por exemplo, se for eu que estou escrevendo, eu vou colocar o quê? Carmen Valéria Rodrigues Pinheiro, endereço, né? No caso, Rua Maria Eliette Caldas, e a cidade em que estou morando, ou seja, em que estou localizada, não é? E coloco o CEP também, como tia mostrou aqui, ó. Tá mostrando aqui. Remetente, que sou eu, um exemplo, o endereço, né? E o CEP. Como é o CEP de Sertânia? Alguém sabe? Descubram aí. O CEP de Sertânia é 56.600. Após você colocar os 56.600, vou colocar aqui para vocês verem. Veja só, o CEP de Sertânia. Então, quem for escrever a carta, qualquer um de vocês vai utilizar o mesmo CEP, certo? Nas costas, ou seja, no verso da envelope, você coloca o destinatário. Quem é o destinatário? A pessoa que você vai enviar a carta. Por exemplo, se tia Valéria for enviar para um de vocês, no caso, vou dar o exemplo de José. Vou colocar o nome aqui, José Eduardo, o endereço de José e o CEP, certo? Ou seja, o CEP de José vai ser o mesmo que tia Valéria, né? Que é Sertânia. Agora, vejam só. Eu quero que vocês escrevam uma carta para alguém, tá? Para que vocês possam demonstrar o amor que vocês sentem por essa pessoa, tá? Ou, como é que eu posso dizer? Contar o que está se passando, tá? Não precisa enviar para a tia Valéria, porque a carta, como se diz, é pessoal. Não precisa mandar para todo mundo ver, né? Mas, aproveitando esse momento, eu quero que vocês, tá? Gravem um vídeo. Quem quiser pode escrever em forma de carta e depois só ler. Contando como é que está sendo esse momento para vocês. Que momento? O momento que estamos vivendo, né? De pandemia, devido ao Covid-19. Então, vocês escrevam quem quiser, tá? E depois lê em um vídeo, contando como é que está sendo, tá? Se vocês estão achando alguma dificuldade em estar apenas em casa, não está indo para a escola, não está podendo brincar com seus colegas e assim por diante, tá? Relata na carta e fala no vídeo, tá certo? Quem quiser pode apenas gravar o vídeo falando, né? Quem achar um pouquinho de dificuldade, escreve uma carta e lê, tá certo? Mas a carta que eu falei anteriormente é a que você vai mandar para alguém próximo, tá? Ou um conhecido, amigo, parente, tá certo? E envia para essa pessoa. Essa pessoa vai ficar, ó, bem feliz vendo que você está lembrando, né, dessa pessoa. Certo que hoje em dia a gente tem o WhatsApp para se comunicar, mas nada melhor do que receber uma carta, né? Isso já recebi muitas, viu, de muitos alunos antigos. Tia guarda todas. Vejam só. Então, após vocês verem esse vídeo, né, vocês irão resolver o exercício sobre a interpretação da carta, da página 102 a 104, tá certo? Após resolver este exercício, tem mais um assunto, que é sobre substantivo simples e composto. Como assim substantivo simples e composto? Estudamos semana passada, ou retrasada, né, sobre o substantivo próprio, né, isso, e comum. Quem lembra? O substantivo próprio, por exemplo, tia Valéria, o substantivo comum, celular, né, e assim por diante. Agora, vamos estudar sobre o substantivo simples e composto. Tem um exemplo aí no livro de vocês, falando sobre marceneiros. Quem são os marceneiros? Quem trabalha com madeira, construindo alguma coisa, né? Veja só. Esse trabalho é feito por um marceneiro. Isso é o quê? Uma caminha, né? De brinquedo. Então, quem produziu ela foi um marceneiro. Mas o marceneiro utilizou o quê? Uma matéria. Matéria o quê? Prima, né? Uma matéria-prima, ou seja, a madeira. Então, marceneiro é um substantivo simples. E matéria-prima é um substantivo, e aí? Composto. Matéria-prima, né? Isso, geralmente os substantivos compostos tem um hífen, né? No meio das duas palavras. E também, ou seja,
Tem alguns casos que é utilizar duas palavras em uma só, como por exemplo, girassol, pontapé, aguardente, né? E assim por diante. São duas palavras em uma, então um substantivo composto. Além disso, guarda-roupa também é um substantivo composto, né? Isso, guarda-chuva, guarda-sol, entre outros. E o substantivo simples, caneta, né? Folha, que foi a que te utilizou. A cama é um substantivo simples e assim por diante, certo? Então, após vocês verem esse assunto também, vocês irão resolver o exercício na página 106 e 107, certo? E ainda tem mais uma coisa, a atividade de oficina de negócios. Vamos lá? A atividade de oficina de negócios é na página 25. Vocês irão estudar sobre economizar, poupar e investir. O que quer dizer economizar? Economizar é você tentar guardar o dinheiro. Mas é só isso? Não, é você pesquisar preços. Por exemplo, se tia Valéria for comprar uma caneta, eu vou utilizar o que eu tenho aqui, uma caneta. E vamos supor que em uma determinada loja ela custa R$1,50, não é isso? Mas em outra determinada loja ela custa apenas R$1,20. Então, para mim economizar, eu vou comprar em qual das lojas? A que a caneta custa R$1,50 ou a que a caneta custa R$1,20? Claro que vai ser a que custa R$1,20, né? Então, isso é o quê? É economizar, certo? Mas eu não posso economizar apenas na compra de uma caneta, em uma roupa, em um celular, até em uma casa mesmo. Quando a gente vai comprar uma casa, precisa o quê? Pesquisar os preços. Mas lembrando, a gente também deve observar a qualidade em primeiro lugar, não é isso? E poupar. Poupar é você guardar, né? Por exemplo, se você recebe uma mesada, né, dos seus pais, vamos supor, de R$100 por mês, né? Para você lanchar, comprar algum brinquedo, alguma coisa. R$100. E você, durante um mês, você gastou apenas 80, então para você poupar, você pode guardar esses R$20 que restaram, né? E investir. Investir é você investir seu dinheiro em alguma coisa, certo? Claro, não em coisas fúteis, né? E sim em coisas duradouras. Como, por exemplo, se você guardou esses R$20, né, que você ganhou de mesada, durante 6 meses, vai dar quanto? 6 vezes 20, vamos aí? Vamos aí? 6 vezes 20, né? Você vai ter o quê? R$120 durante 6 meses. Você poupou esse dinheiro, guardou, né? Então, você pode investir em alguma coisa que você está querendo muito. Um brinquedo, como eu falei, um brinquedo que custa mais caro, né? Ou ajudar seus pais a comprar o celular que você tanto quer. Ou para ajudar em uma viagem que você quer fazer. E assim por diante. Ô tia, mas R$120 não dá pra gente fazer uma viagem, mas já vai ajudar no que você quer fazer nessa viagem. E assim por diante. E foi apenas um exemplo, né? Isso. Após você ver este assunto na página 25, você irá resolver o exercício da página 27. Ô tia, foi muita atividade hoje, mais ou menos, né? Porque oficina é apenas uma página, certo? Então, resolva a atividade, manda a foto para a tia Valéria. Não esqueçam do vídeo que eu falei, tá? Contando como vocês estão se sentindo nesse momento de pandemia. E tudo de bom. Beijo, boa aula!